E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Volume 1, Capítulo 7, Shalom Chaveirim. Shin. A armadura do dinossauro levantou-se um pouco, mostrando um número infinito de braços. Os braços eram prata, compostos de nanomáquinas. Os dedos eram longos, as articulações eram maciças e eram como as mãos de um homem adulto. Os braços se transformaram rapidamente e eles cresceram mais que o comprimento original. Alguns eram braços esquerdos, outros direitos, eles estavam estendendo a mão. Parecia que ele ansiava algo. Cada braço estendeu a mão para o Undertaker. Com isso veio um grito. Shhh. Mesmo com a sincronização do para-raid no nível mais baixo, aquele rugido foi ensurdecedor. Os órgãos latejavam e o sangue coagulou. Raiden, o mais acostumado a isso, estava tremendo e suando frio. Angel gritou e cobriu as orelhas. Shin, por sua vez, reagiu ao chamado e virou o Undertaker em direção à unidade inimiga. Shin! Continem. Raiden, você está no comando. Raiden praticamente conseguia ver os olhos frios de Shin, olhando atentamente para o dinossauro na frente deles. Quando vocês entrarem na floresta, cuidado com o Amaze. Se tiverem cuidado, não serão descobertos. Atravesse lá e avance. E você? Depois que eu me livrar desse cara, eu continuo. Não temos como continuar se não nos livrarmos disso, e eu não quero continuar. E parece que isso não vai me deixar sair daqui também. Quando ele ouviu essas palavras de Shin, Raiden sentiu um calafrio na espinha. Esse cara... sorriu. Ah, é inútil. Não havia como voltar. Esse cara nunca pensou em fugir. Todo esse tempo, ele estava olhando, procurando a cabeça de seu irmão morto que tinha sido levado pelo inimigo. Provavelmente tudo começou naquela hora. Não. Começou quando ele quase foi estrangulado até a morte pelo seu irmão. Raiden sabia muito bem disso. Mesmo assim, ele sibilou. Você só pode estar brincando. Quem é que vai te obedecer? Quem vai acatar a ordem de fugir e me deixar para trás? Se você quiser lutar sozinho, tudo bem por mim. Mas vamos te dar cobertura. Acabe com ele. Falando isso, Raiden rangeu os dentes, suportando essas emoções que surgiam. Lutar sozinho, hein? Você poderia ter nos contado. Só diga logo que vamos lutar juntos, e nós concordaremos em ajudar. Por que esse idiota é tão... idiota nesse momento? Após alguns segundos de silêncio, Shin soltou um pequeno suspiro. Vocês todos são idiotas. Isso vai fazer nenhum de nós morrer. Dessa vez, Shin não respondeu. Os sons estridentes do metal dos canhões de longa distância marcaram o início da batalha. Os tiros caíam igual chuva, e as 4 unidades recuaram rapidamente. A aranha de 4 patas que carregava o Death God avançou, como uma fera mirando sua presa. O dinossauro começou seu plano. Amazes que estavam esperando começaram a se mover por toda parte. As outras unidades tinham sensores fracos, e assim, o grande número de Amaze, sacrificando o poder ofensivo, fizeram um link de dados que transmitia informações dos inimigos. O objetivo do dinossauro era ter Amazes espalhados por todo o campo de batalha. 2 deles avistaram o Undertaker que se aproximava e transmitiram os dados para o dinossauro. Ele combinou os dados com as imagens capturadas dos sensores ópticos, e então virou seus canhões na direção dele. Fogo! Os canhões de 155 mm dispararam. Esses canhões não eram canhões de tanque comum. Eram canhões pesados. As balas que perfuravam armaduras quebraram a barreira do som, voando em alta velocidade, e destruíram tudo que estava na posição do Undertaker. O Undertaker revidou no mesmo instante. Não revidou no dinossauro, mas atacou os Amaze espalhados pelo campo, destruiu um e desviou de outro, chutando o corpo de outra unidade, antes de mirar e atirar no dinossauro. A granada de fumaça explodiu no ar, inutilizando temporariamente os sensores ópticos do dinossauro, e o Undertaker aproveitou esse momento para chegar até no ponto cego de 2 Amaze. O canhão principal do Juggernaut era um canhão de 57 mm. Era como um brinquedo perto do dinossauro. Seu poder de fogo era incapaz de perfurar a blindagem resistente do dinossauro. Não importava o ângulo. Só tinha um jeito de lutar com ele. Tinha que destruir os outros olhos que cobriam os pontos cegos do enorme inimigo, assim aumentando as chances de sucesso. O corpo maciço do dinossauro dissipou o véu de fumaça branca e avançou. Ele previu o padrão de movimento do Undertaker, e então ergueu sua pesada metralhadora, mirou e atirou. O Undertaker rapidamente se afastou para desviar, e a fumaça se espalhou entre eles. A ponta quente e crepitante do canhão estava mirando a figura sem cabeça. Enquanto o inimigo continuava mirando com uma precisão quase divina, o Undertaker continuou correndo, se movimentando o máximo que podia. O plano obviamente era isolar o Undertaker das outras unidades, e depois, isolar cada uma das 4 unidades antes de acabar com elas.
Vários Growlwolf e Love avançaram em direção a seus alvos, e mesmo que eles se escondessem, seriam descobertos pelos Amaze espalhados pelo campo de batalha inteiro. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas pelos Steers, e o bombardeio de longo alcance dos Scorpions limitaram muito seus movimentos. Eles derrotaram os inimigos próximos a eles, mas mais inimigos continuavam a atacá-los. Normalmente, eles nunca usariam essa formação como tática. É claro que isso foi orquestrado por um Shepherd, o Shepherd, que provavelmente estava dentro daquele dinossauro. Em meio aos ataques em massa, rajadas de tiro e golpes, Raiden olhou para o lado. Os inimigos continuavam a vir como formigas. Mas essa parte do campo de batalha, onde o Dinossauro e o Undertaker se enfrentavam, estava limpo. Era uma cena absolutamente ridícula. Lutar contra aquele dinossauro sozinho era completamente ridículo. O que quer que estivesse acontecendo diante de seus olhos era um milagre. O Juggernaut era muito inferior, seja em termos de poder de fogo, armadura ou mobilidade. Isso não podia ser contestado. No entanto, essa batalha podia continuar, porque quem estava nesse Juggernaut era Shin. Não, nem mesmo Shin conseguiria lutar de verdade. O dinossauro praticamente ignorou todas as predefinições de um tanque pesado e ficou imóvel. Em contraste, o Undertaker continuou a dançar e abrir caminho de uma forma delicada, mas agressiva, que fazia as entranhas de qualquer um estremecer. Mas ele era forçado a continuar sem parar com esses movimentos inacreditáveis. Não era uma batalha. Por quanto tempo essa corda bamba conseguiria aguentar? Ou será que nós que vamos cair primeiro? O coração de Raiden vacilou. Ele não conseguia mais lembrar de quantos inimigos havia derrotado, pois toda vez que destruía um, outro aparecia. Fadiga e falta de esperança estavam começando a encher a mente dos veteranos moldados em incontáveis batalhas. Recarregando! Me dê cobertura! Ceel ofegava enquanto gritava. Essa voz mostrava claramente grande fadiga. Ido correndo sozinho através do fogo cruzado, dando o seu máximo para reabastecer todas as unidades. E ele ejetou um de seus 6 contêineres. Isso claramente significava que a munição desse container havia acabado. Do total para o mês de munição, 20% já havia sido usado apenas nessa batalha. Quando ficarmos sem munição, será o nosso fim, hein? Pensando nisso, Raiden deu um sorriso irônico. Maravilha. Essa era a vida que ele esperava. A morte que ele esperava. De repente, outra pessoa entrou no canal sincronizado. Tenente Suga, me empreste seu olho esquerdo. Depois de alguns segundos, seu olho esquerdo escureceu, antes de voltar. A mesma voz continuou a gritar. Disparando agora. Prepare-se para o impacto. Nesse exato momento, um clarão rasgou o céu. Um flash silencioso foi seguido por uma explosão atrasada. Os Eintagsflieg que estavam no ar foram instantaneamente queimados e vaporizados pelas chamas, ou destruídos pelas ondas de choque que se espalharam por todos os lugares, desintegrando-se. Essas eram as chamas e a energia liberadas na explosão de uma bomba com combustível. As nuvens prata se dispersaram momentaneamente, revelando um céu azul, antes de ser colorido de preto graças aos tiros que vieram a seguir. Os mísseis acertaram com precisão os seus alvos. E enquanto eles queimavam, a couraça do míssil se separou. E as centenas de balas dentro dele seguiram os inimigos detectados no radar, explodindo na velocidade quase sônica de 2.500 a 3.0 metros por segundo. Na chuva de balas, as fracas armaduras dos Amaze foram destruídas, e a primeira metade da segunda onda da Legion foi instantaneamente destruída. Uma segunda leva de tiros veio segundos depois, e os tiros choveram em cima do resto da segunda onda de tropas, obliterando-os. Raiden, Ceel, Krena e Angel ficaram atordoados por alguns segundos. Eles nunca tinham visto isso antes, mas eles entenderam. Era um dos canhões de interceptação, que ficava atrás da parte guardada pelos Juggernauts, como um aviso, um pedaço de metal que nunca tinha sido usado. E alguém realmente ativou eles. Havia apenas uma pessoa estranha o suficiente para ter tanto trabalho para ajudar as pessoas que estavam no corredor da morte. Major Milise, é você? Ele ouviu uma voz que parecia com o badalar de um sino prateado, preenchido com uma convicção e determinação implacáveis. Sim, sou eu. Desculpe pelo atraso, pessoal. Eu falei para você não aparecer mais na minha frente, Lena. Lena estava preocupada que Arnett não viesse, mas ela apareceu no corredor, na hora certa. Sim, eu ouvi isso, Arnett. Mas eu nunca disse que cumpriria isso. Era uma noite chuvosa. Lena estava na intersecção da luz da entrada e da escuridão da noite, e seu rosto parecia com o de um fantasma de tão fatigado e cansado que estava. Ela estava vestindo o simples uniforme militar. Seu cabelo prateado estava bagunçado. Seu rosto estava branco como a neve, sem nenhuma maquiagem. Os inflexíveis olhos prateados emitiam um estranho brilho. Configurações de sincronização visual. Fazer ajustes no dispositivo RAID. Você pode fazer isso, certo? Arnett grunhiu. Seus olhos pareciam com os de um cão sem dono. Não faço isso, e isso não tem nada a ver comigo. Você vai fazer. Ao trabalho. Lena riu. Acho que meu rosto está com uma expressão muito cruel e feia agora. Ela pensou isso em algum momento. Aquele amigo de infância que você deixou para morrer. Ela riu. Como um demônio. Como um Death God.
Seu nome era Shin, certo? Naquele momento, a expressão de Arnett mudou. Como você? Quando ela viu o olhar pálido no rosto da garota, eu adivinhei então. Lena murmurou em voz baixa. Mesmo que Lena estivesse tentando enganar ela com isso, ela tinha quase certeza disso para início de conversa. Ele já havia morado na primeira área, onde o número de coloratas era pequeno, tinha uma idade parecia com a de Lena e Arnett, e tinha um irmão mais velho. A habilidade de Shin permitia que ele ouvisse as vozes dos mortos por algum motivo. Mas na época que ele era amigo de infância da Arnett, ele conseguia ouvir a real voz das pessoas. A voz do coração. Provavelmente a habilidade era a mesma. Apenas diferenciava o tipo da audição. Dadas todas essas pistas, essa conclusão era quase óbvia. Como você conhece esse nome? Ele... Isso mesmo, ele está no esquadrão que estou comandando. É o líder do esquadrão Spearhead, codinome Undertaker. Esse é o Shin. Novamente ela teve a chance de salvá-lo, e novamente, Arnett o abandonou. Arnett agarrou o colarinho da Lena. Lena permaneceu imóvel com as ações de Arnett e seus olhos ansiosos, sem vacilar nem por um segundo. O Shin te disse isso? E ele ainda está vivo? Ele ainda me odeia? Por que está perguntando para mim? Isso não tem nada a ver com você, não é? Lena tirou a mão de Arnett de seu colarinho e recuou lentamente, ignorando a chuva em sua roupa. Arnett continuou. E Lena mostrava um sorriso frio enquanto o rosto de Arnett mostrava um olhar sombrio. Lena nunca ouviu nada sobre Arnett. Provavelmente ele a esqueceu. Ele que tinha tido as memórias de Ray e de seus pais varridas pelas vozes dos fantasmas, certamente não conseguiria lembrar da sua amiga de infância. Mas se isso era uma redenção ou uma maldição para Arnett, Lena não fazia a mínima ideia. Se tem algo a ver com você, me ajude. O que você pretende fazer? Rápido, antes que o dia amanheça. Antes que isso acontecesse, você poderia me rejeitar pela terceira vez. Arnett continuou inerte, sorrindo. Aquele sorriso estava misturado com lágrimas e um leve toque de alívio. Um demônio. Pode ser, Capitã Técnica Penrose. Isso vale tanto para mim quanto para você. Sim. Lena não ficou nem um pouco desanimada ou desencorajada. Ela estava simplesmente ocupada demais para se sincronizar com o resto do esquadrão Spearhead. Ela estava procurando todas as coisas que pudessem ser úteis, fosse as configurações e ajustes da sincronização visual, ou os códigos de ativação dos canhões de interceptação dos frontes de batalha próximos. Metade deles não pode ser usado. Quando descobriu isso, ela suspirou. 30% dos canhões não podiam ser disparados. E dos que sobravam, outros 30% não conseguiam acender o pavio. Então as balas só conseguiam despencar e rolar. Os mísseis, pesando mais de 100 quilos, podiam acertar em cheio as unidades Amaze, esmagando-os, mas eram totalmente ineficazes, devido ao poder de fogo que eles tinham. A equipe de manutenção tinha ficado tão relaxada. Eles não faziam a manutenção da armadura que os protegiam. Isso era tolice deles. Ela colocou coordenadas parecidas no canhão de interceptação restante e disparou. Quando ela viu todas as unidades inimigas alvo destruídas, ela soltou um suspiro de alívio. Daquela vez, Shin falou que eles estavam finalmente livres. Lena não achava que isso podia ser considerado liberdade, mas ela não podia recusar a missão, e não podia dar o perdão que eles mereciam. Então, no mínimo, ela queria garantir que a tão esperada jornada pela liberdade deles não tenha tantos obstáculos, para que eles pudessem continuar e ir o mais longe que conseguirem. Essa liberdade que eles alcançaram é tão rara e tão valiosa. Ela nunca permitiria que o primeiro dia de sua longa jornada fosse o último, até que eles estejam bem na frente da porta final. Ao ouvir aquela voz prateada, Raiden começou a brigar. A segunda onda de inimigos foi aniquilada, e a terceira onda parou de avançar. Estavam atônitos por causa da situação. A primeira onda perdeu a cobertura e todos atacaram imediatamente. Você realmente é uma idiota, não é? O que você está fazendo? Eu apenas sincronizei com o seu olho esquerdo, verifiquei a localização do inimigo e disparei o canhão de interceptação lá. Ah, eu também fechei o meu olho esquerdo durante a sincronização para que você não ficasse distraído. Quando ele ouviu essa resposta indiferente, ele ficou ainda mais enfurecido. O que ela quer dizer com apenas? Como isso é algo simples? Você não sabe que usar a sincronização visual podem deixar o handler cego? E onde você conseguiu autoridade suficiente para disparar os canhões interceptadores? Você não está desafiando as ordens, não é? As informações compartilhadas através da sincronização visual eram muito grandes, e podia facilmente confundir ambos os usuários. Tanto que, se ficasse sincronizado por muito tempo, o cérebro se sobrecarregaria, e na pior das hipóteses, a pessoa ficaria cega. Portanto, os handlers geralmente não usavam o compartilhamento de visão sincronizada. As ordens dessa missão deixavam claro que qualquer apoio era proibido. Mesmo que fosse um superior dando apoio sem permissão, não valeria nem um pouco a pena ajudar um esquadrão que estava no corredor da morte. De repente, Lena gritou. Foi a primeira vez que ele ouvira a garota brigar. E daí? Todos podem ficar cegos por qualquer motivo. Mesmo que eu esteja desafiando ordens e dando suporte usando os canhões de interceptação, eu só perderei a minha patente e terei que pagar. Não sou eu que vou morrer aqui. Raiden ficou espantado com essas palavras. Ela estava ofegante devido ao grito repentino,
E então ela falou com uma voz fria que ele nunca poderia ter imaginado saindo dela. Os militares, o governo, nenhum deles é sensato. Então eu não tenho que ouvir eles, nem tenho que me preocupar com a repressão deles. Eu não deveria ter esperado pela ordem para ter começado isso. Essa frase estava cheia de amargura, e em seguida, ela orgulhosamente bufou. A tensão entre eles finalmente diminuiu, e Hayden deu um pequeno e amargo sorriso. Você realmente é uma idiota. Não estou fazendo isso por vocês. Com tantos inimigos assim, a República ficará em perigo se eles chegarem aqui. Estou fazendo isso porque não quero morrer. Ela fez essa declaração, e Hayden riu alto. E assim, Lena sorriu pela primeira vez nesse dia. Se a terceira onda começar a avançar, eu vou atacar. Desculpe não poder dar cobertura para vocês, já que a primeira onda já está tão perto de vocês. Por favor, deem um jeito. Certo, deixe conosco. Isso é só mais um dia nas nossas vidas. E o Capitão Nozen? Ao ouvir esse nome, Hayden tremeu amargamente. Mesmo que eles estivessem sincronizados, Shin não respondia, nem prestava atenção neles, apenas continuava com a sua vontade fria e hedionda de lutar. Ele está lutando com o irmão dele. É isso que o Shin sempre quis. Ele não nos ouve mais. Em meios os gritos ensurdecedores de seu irmão, Shin continuava a pilotar o Juggernaut, buscando uma chance de contra-ataque. Ele continuava a lutar em uma corda bamba, onde até mesmo o menor erro seria punido. Então sua concentração foi totalmente focada no inimigo na frente dele. Tanto que o cenário ao redor, os inúmeros gritos, e até mesmo a passagem do tempo, estavam sendo totalmente ignorados por ele. O canhão mirou. E atirou. O Undertaker foi para o lado rapidamente, acabando com o equilíbrio, mas evitando o tiro por alguns meros centímetros. O subcanhão ficava à direita do canhão principal, e se ele continuasse desviando para a esquerda, o inimigo só conseguiria atacar com o canhão principal e as metralhadoras do topo. Mas o subcanhão disparou. O tiro passou pela perna direita. E ao mesmo tempo, o canhão principal começou a mirar. O Juggernaut, Undertaker, continuou a deslizar para o lado, e não conseguiu desviar a tempo. Outro disparo. Com a ajuda do gancho que foi jogado no chão, o Undertaker quase não conseguiu desviar, e o Love que estava atrás dele foi atingido e explodiu. E devido aos disparos consecutivos, até mesmo o dinossauro com seu grande peso e pernas resistentes teve que se segurar no chão com suas 8 pernas para conseguir aguentar o recuo gigantesco. Aproveitando esse momento, o Undertaker rapidamente avançou. Seu canhão principal estava mirando a parte de trás das metralhadoras do dinossauria. Era visivelmente a parte mais fraca da armadura. A única parte da armadura impenetrável que o canhão principal do Juggernaut conseguia penetrar. Ele apertou o gatilho. A bala voou fazendo a trajetória de um arco, preparando-se para dar um golpe fatal. No entanto, um braço do dinossauro se estendeu, desviando o tiro. Shin arregalou os olhos ao ver essa cena que parecia ter saído de um pesadelo. O braço foi atingido pelo tiro e se despedaçou, mas como era feito de nanomáquinas, novos dedos começaram a crescer imediatamente, e ele voltou a balançar, como se nada tivesse acontecido. Ele sentiu o dinossauro olhar novamente para ele, e recuou instintivamente. Ao mesmo tempo, as metralhadoras dispararam na direção dele, e ele recuou novamente, de novo, até que ele conseguiu se afastar o suficiente. As armas com poder de fogo mais fraco que o inimigo tinha, as metralhadoras, eram suficientes para forçar o Juggernaut a recuar. O maciço dinossauro se virou lentamente. O inimigo estava atirando para o afastar, e ele tinha que dar tudo de si para fugir. Além disso, seu último e único ponto de ataque foi bloqueado. Enquanto ele tremia, seus lábios exibiam um sorriso. Um Grauwolf aproveitou a oportunidade para atacar quando conseguiu fugir do esquadrão e se aproximou pelo flanco. Mas, o dinossauro cruelmente o destruiu, basicamente falando para não interferirem. Vendo isso, o sorriso de Shin se alargou. A voz moribunda de seu irmão continuava em seus tímpanos. Sim. Seu nome. É bem adequado. É tudo culpa sua. Pague com a sua vida. Então, mesmo estando morto, você ainda quer me matar pessoalmente? Eu também, irmão. Para Ray, nesse momento, mesmo que ele deva ser chamado de fantasma de Shorei Nozen, ou o ser que teve a memória replicada de seu cérebro que ainda estava para apodrecer naquele dia nevado, isso não importava. Ele tinha morrido, mas obteve uma segunda chance. Estava tudo bem para ele. Ele sabia que Shin tinha chegado ao campo de batalha. Ele ouviu aquela voz. A voz de Shin, no entanto, era suave, coberto pelo maciço e repulsivo esqueleto chamado de República. A República descaradamente jogou Shin no campo de batalha como se ele fosse uma propriedade dela, o que o deixou incapaz de distinguir a voz de Shin do resto. Sempre que ia para batalhas, ele procurava usando os olhos de seus ameis. Ray, como um membro da Legion, não podia desafiar as ordens recebidas, e como comandante, não podia deixar o interior de sua área designada. No entanto, se Shin estivesse por perto, ele queria encontrá-lo novamente. Para vê-lo, pedir desculpas a ele e implorar por seu perdão. Até esse momento. Um dia, pelos olhos de um Amaze que estava quebrado e incapaz de se mover, ele o viu. Era uma noite, e tinha uma chuva de meteoros. Mesmo sendo de uma grande distância, ele finalmente conseguiu ver o rosto de Shin, depois de ampliar o zoom ao máximo. Ele estava crescido,
e provavelmente estava dizendo algo para seu amigo, um Aizen. Ele queria ouvir sua voz, então direcionou os receptores para eles. Certamente sua voz deve ter sido destruída. Ou talvez não. Nesse caso, ele queria ouvir aquela voz. Ambos estavam olhando para o céu noturno enquanto a chuva de meteoros passava, descansando em cima de um Juggernaut que estava todo destruído. Suas silhuetas pareciam as de crianças. Seu irmão ainda está por aí? Sim. Ele sempre está me chamando. É por isso que eu tenho que ir. Estão falando de mim? Você está procurando por mim? A máquina continuava tremendo. Era triste ver Shin no campo de batalha. Mas sabendo que ele estava procurando-o, Ray não conseguia esconder o deleite. Mas você não vai encontrar o cadáver de seu irmão e enterrá-lo? Isso deve ser o suficiente, não é? Enterrar o meu cadáver? Que gentileza sua, Shin. Meu irmão não vai me perdoar só por isso. Ele ficou atordoado. Que você diz isso? Se você não pode ser perdoado, então isso vale para mim também, certo? Não. Isso não é verdade. Queria dizer a ele que isso não é verdade. Queria vê-lo. O desejo o enlouquecia. A operação da República acabou, e levou Shin e os outros embora. E a fraca voz de seu irmão estava misturada com os ruídos. Ele continuou a procurar, e sempre que o encontrava, ficava animado. Ray não podia deixar sua área, mas colocou todas as unidades que podia. Shin continuou lutando. Mesmo sabendo que ele seria enterrado sozinho em algum canto do campo de batalha, ele continuou lutando facilmente. Não tinha necessidade de lutar. Não tinha por que lutar por aqueles porcos. Se aqueles porcos faziam isso só para sobreviver, era melhor trazer Shin para o seu lado. Shin poderia facilmente deixar esse frágil corpo de um humano para mudar de corpo. Certamente conseguiria protegê-lo. Iria protegê-lo por toda a eternidade. Nesse dia, os porcos finalmente largaram suas mãos imundas de Shin. Em meio às vozes dentro dos ruídos, sua débil voz ainda podia ser distinguida. Ray sabia que Shin estava indo em sua direção e foi recebê-lo. Finalmente, poderia agir. Nesse momento, ele estava certo. Seu amado irmão, a quem havia olhado por anos, aguardando ansiosamente, estava dentro daquela aranha feia. A armadura dessa aranha era muito frágil, e tinha que ser muito cuidadoso para não destruí-la. Ele ergueu os braços, e a aranha era rápida, difícil de capturar, por isso visava apenas as pernas. Finalmente, eu posso te encontrar. Finalmente, eu vou te trazer de volta. Nós estaremos juntos, para sempre. Um irmão deve sempre protegê-lo. Então, venha aqui, Shin. O dinossauro estava mirando apenas as pernas, não estava usando granadas, apenas tiros perfurantes. As explosões das granadas criariam estilhaços que voariam rapidamente para direções aleatórias, e a armadura ruim do Juggernaut não suportaria a explosão de um canhão de 155 mm de perto. Ele está brincando comigo? Ou ele não quer me matar tão facilmente? Os inúmeros braços, os braços que tentaram matá-lo naquela noite, avançavam contra ele. Você acha que isso vai acontecer de novo? Shin olhou para o visor, procurando por um terreno no qual pudesse lutar. Fingiu fugir e viu que Ray o perseguiu. Ele disparou horizontalmente enquanto fugia. Os canhões seguiam seus movimentos enquanto balançavam ansiosamente para a esquerda e para a direita, tentando mirar nas pernas. Eles travaram a mira e no momento em que estavam prestes a disparar, ele chegou ao local desejado. Momentos antes de o canhão atirar, Shin disparou seu gancho, em direção a uma enorme árvore à esquerda, atrás do dinossauro. No momento seguinte, ele puxou a corda, arrancando os ramos e galhos, e saltou na mesma hora por cima do topo do dinossauro. A metralhadora do dinossauro servia principalmente para atacar unidades blindadas terrestres. Mesmo que pudesse mirar para cima, tinha um limite para o seu ângulo periférico. Não conseguia atacar acima, e não conseguia acertar nada embaixo de seus pés. Shin deslizou no ar, e ao mesmo tempo, ajustou sua posição para onde a unidade inimiga estaria. Ele pisou em uma das juntas da armadura, e pousou logo atrás do dinossauro. As metralhadoras não conseguiam atingir ele naquela posição, pois eram muito pesadas, e comparadas com a parte da frente, a armadura era um pouco mais fina. Shin balançou as lâminas de alta frequência usadas para combate corpo a corpo, e enfiou-as profundamente na armadura. Faíscas voaram e a armadura espessa foi cortada como manteiga. As lâminas de alta frequência fizeram um buraco enorme, e depois disso, ele apontou o canhão principal para o buraco. No entanto, 2 braços prateados saíram daquele buraco, agarrando fortemente as armas de Shin. E repetindo o que aconteceu naquela noite na igreja. Ele foi levantado, e depois bateu com força no chão. Naquele momento, Shin perdeu a consciência. A sincronização com Shin foi cortada. Raiden imediatamente arregalou os olhos. Os inimigos ao redor foram praticamente eliminados, e Fido descartou o segundo container. As tropas começaram a recuar devido aos bombardeios que Lena jogou em cima deles. Nesse momento, Shin! O sinal dele foi perdido, e tentaram se reconectar, mas falharam. Olhando para cima, Raiden viu o Undertaker caído anormalmente na frente do dinossauro, imóvel, provavelmente arremessado. O para-raid exigia que ambos os lados estivessem conscientes, portanto, se alguém desmaiar, a sincronização era cortada. Isso mostrava que Shin provavelmente estava desmaiado, ou dormindo, ou quem sabe, morto. O dinossauro se aproximava devagar.
Por alguma razão, ele não atacava. Mas quanto mais se aproximava, mais sinistro parecia. Raiden alterou para o comunicador sem fio. E felizmente, ele conseguiu se conectar. Parecia que o cockpit não tinha se danificado muito. Shin, seu idiota! Levanta! Mas o Undertaker continuava imóvel. Ele fez o possível para controlar sua força para não danificar o cockpit, mas os armamentos do frágil Juggernaut não resistiram a esse impacto, e Shin, que ele conseguiu capturar depois de tanto esforço, voou para longe novamente. Vendo Shin imóvel, ele soltou um suspiro de alívio. Shin provavelmente estava desmaiado, e provavelmente ferido. De qualquer forma, ele teria que se desculpar depois. Suprimindo a agitação em seu coração, ele se aproximou lentamente. Finalmente, poderia levá-lo para o seu lado. Finalmente, poderia conseguir de volta o que havia perdido. Finalmente, eles poderiam ficar juntos. Mas para isso, primeiro ele tinha que acabar com aquele fraco corpo feito de carne. Quando ela viu o dinossauro no radar lentamente se aproximando do Undertaker, Lena mordeu os lábios. Raiden e os outros foram para cima, mas apenas suas armas não conseguiriam impedi-lo. Certamente, se isso continuasse, Shin, e até mesmo Raiden e os outros, morreriam. Ela mordeu os lábios com tanta força que conseguia sentir o gosto de sangue. No passado, Rey falou que queria voltar. Ele não disse o quanto ele adorava seu irmão mais novo, mas sua expressão revelava tudo. No entanto, por que aquele Rey queria tanto matar Shin? Lena queria parar Rey, mas ela estava sem ideias. Havia uma arma extremamente potente em suas mãos, mas ela não podia usá-la contra o dinossauro sem ferir Shin. O poder dos mísseis teleguiados, ou do canhão, seria muito. A armadura de um Juggernaut era muito frágil, e se atingisse o dinossauro, o estilhaço da explosão com certeza machucaria Shin. O que eu faço? Não tem mesmo nada que eu possa fazer? Pense rápido, pense. De repente, ela se lembrou de uma memória e arregalou os olhos. Tenente Cucumila, por favor, me dê as coordenadas do dinossauro. Quanto mais preciso, melhor. Brenna quase se abalou quando ouviu as ordens de Lena. Como uma franco-atiradora, ela sabia exatamente o que Lena estava planejando. Eu vou deixar a sondagem com você. Basta apontar o laser para o alvo. Espere um pouco, você vai? E então, Cell interrompeu. Todos estavam irritados. Até Angel se juntou, se sentindo ansiosa. Você realmente vai atirar? Você só pode estar brincando. O Shin ainda está lá. Com uma explosão tão próxima assim, não tem como um Juggernaut suportar a explosão. Shin certamente será atingido pela explosão. Eu tenho uma ideia. Mas eu acho que isso só vai criar uma abertura. Eu também não quero que o capitão morra. Sua voz estava cheia de honestidade e determinação. E então Krena, involuntariamente concordou. Raiden foi para cima e disparou, enquanto Seal e Angel também avançaram. A armadura refletiu os tiros, mas eles continuaram disparando. Ao mesmo tempo, eles continuavam a atirar contra os Amaze próximos, continuando sua grande investida. Tudo era refletido pela armadura, ou defendido pelos braços, já que o dinossauro não mostrava nenhuma intenção de parar. Merda, esses dois irmãos são iguais, não se importam com nada ao redor deles. Uma metralhadora foi destruída por estilhaços, quando um tiro de canhão no sensor óptico explodiu. Finalmente, o dinossauro começou a prestar atenção neles. A metralhadora restante se virou para eles. Raiden percebeu isso e desviou para o lado. A saraivada de balas passou perto dele. Seal e Angel aproveitaram a oportunidade para se aproximarem e dispararam seus ganchos sobre o canhão e a perna do dinossauro respectivamente, antes de começar a puxar. O peso do Juggernaut era só 1/10 do peso do dinossauro. E mesmo com 2 unidades, eles não conseguiam derrubá-lo. Raiden atirou na metralhadora que sobrara, destruindo-a, e depois jogou o gancho no dinossauro. A enorme máquina finalmente diminuiu um pouco. Ele sentiu vindo em sua direção uma enorme intenção de matar que ele nunca tinha sentido antes. E o trio soltou os ganchos na mesma hora. No momento seguinte, o dinossauro balançou fortemente o canhão nos membros que estavam presos ainda. A Snow Witch demorou muito e foi arremessada ao ar, batendo com força no Laughing Fox, que também saiu voando para longe. Angel, Seu! Eu estou bem. Eu também. Desculpe, Seu. Está tudo bem. Agora. Raiden. Está indo na sua direção. Enquanto ele estava distraído, o inimigo mirou nele. Raiden não conseguir desviar a tempo. No momento em que ele cerrou os dentes, ele viu o corpo do dinossauro afundar no chão com força. O tiro de canhão veio bem de trás do Werewolf. Era a sniper Krena. Ela faz um buraco no chão sob os pés do dinossauro. Raiden, você está bem? Sim, você me salvou. Vamos recuar. Mesmo estando condenado se você terminar aqui. Major, você está bem? A voz de Lena estava coberta de tensão. Eu lancei. Distância até a aterrissagem. 3.000. Tenente Cucumila. Entendido. Estou preparando o radar. ETA-1 até o alvo é de 5 segundos. 3, 2. A Gunslinger estava apontando uma sonda laser invisível a olho nu. Estava mirando no dinossauro parado logo à frente do Undertaker. O dinossauro tinha sensores fracos. Mesmo sendo uma unidade comandante, Rey não era uma exceção.
E só conseguia compensar essa desvantagem usando os numerosos MES do seu lado e o seu numeroso exército. No entanto, os Amaze foram totalmente aniquilados, e ele não tinha dado nenhuma ordem para o exército desde que a operação começou. E isso fez com que eles tivessem que recuar. Porque pegar a cabeça de Shin era seu objetivo principal, e o resto era secundário, não importava. E assim, no momento em que ele percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Estava prestes a abrir o cockpit, antes que a sirene de alerta soasse sem aviso prévio. Nos sensores ópticos, havia um enorme canhão bem diante de seus olhos. Era parecido com uma larva do tamanho de um bebê, posicionando os controles enquanto olhava a 45 graus, mirando diretamente a armadura. Um canhão pesado de 155 mm com munição perfurante. Ele fervia em raiva. Claro, era um enorme e poderoso canhão, tanto que, se fosse acertado, nem Ray conseguiria sair ileso. Aqueles bastardos republicanos. Não era suficiente eles o terem descartado? Eles o estão usando como isca para matar a todos? Ray não conseguiu escapar com Shin a tempo. Então, ele parou as patas dianteiras e levantou a parte superior do corpo, como um cavalo que estava sendo puxado pelas rédeas, tentando bloquear o tiro com a parte da frente da armadura que era a mais resistente. E fez com que todas as nanomáquinas formassem incontáveis braços diante dele. Se a armadura no topo era fraca e não suportaria isso, que tal a da frente? Eu vou bloquear tudo, a explosão, o impacto. Eu vou proteger o Shin que está atrás de mim, não importa o que aconteça. A bala do canhão estava bem na frente dele, e ela iria acertá-lo logo em seguida. De repente, ele se lembrou das incontáveis estrelas que viu no campo de batalha, como se incontáveis fadas estivessem perambulando à noite. E sob o céu, a garota falou. Ela tinha cabelos e olhos prateados, e era da mesma idade de Shin. Ele já tinha visto ela antes. Você quer protegê-lo? Ah, sim. Eu tenho que proteger o Shin. Ela é o meu amado irmãozinho. A menina então falou. E você vai matá-lo novamente? O Juggernaut continuava imóvel. O pequeno Shin não se movia. Novamente. Impacto. Ao entrar em contato, a carga não explodiu. Foi um fracasso. Dados os materiais usados, a carga cheia de explosivos nunca seria capaz de romper a densa armadura frontal do dinossauro, mesmo com velocidade ou força. O tiro foi refletido, e como a carga não se ativou, os explosivos não explodiram. Mas dada a velocidade supersônica e a qualidade do material que era bem superior a uma armadura de tanque, o tremendo impacto que aconteceu junto penetrou por todos os cantos do corpo de Ray. Em cheio no alvo. Lena viu a carga indicada no radar, sobreposta ao dinossauro antes de desaparecer. Não explodiu. Claro. Lena se certificou de não armá-la para explodir. Ela uma vez ouviu seu pai dizer que a armadura de um tanque podia refletir tiros. Mas, isso não significava que o tanque não seria danificado. Desde que fosse atingido, pelo menos uma parte da energia cinética do projétil se espalharia pelo tanque. Essa energia seria o suficiente para destruir algumas partes, derrubar os passageiros, ou se a armadura fosse fundida com pregos ou parafusos, esses pregos ou parafusos sairiam devido à deformação que causaria na armadura. Ou até mesmo disparando para dentro como tiros, matando os passageiros. Mas para o dinossauro, provavelmente aquilo era apenas um mero arranhão. Para Lena, com suas poucas opções, essa era a única maneira dela conseguir atacá-lo sem machucar o Shin. No mínimo, ela conseguiria alguns segundos. Ela rezou para que todos conseguissem usar esses poucos segundos para conseguirem fazer alguma coisa. De repente, ela percebeu. Havia mais uma pessoa conectada no canal de sincronia. Raiden estava tentando se conectar com Shin enquanto lutava. Ele também notou que Shin tinha acordado. Shin! A reação de Shin estava lenta. Parecia que ele ainda estava meio grogue. Raiden o chamou novamente. Não teve resposta. E então ele gritou. Levante-se, seu idiota! Ei, Shin! Capitão Nozen! Você está escutando, Capitão Nozen? Por favor, acorde! Lena ouviu todos chamando por ele e também o chamou. Acorde! Saia daí! Acabe com o dinossauro! No entanto, ela não pediu para ele fazer nada disso. Ela sabia. Ela percebeu. Assim, ela tinha que terminar sua missão. Naquele momento, naquela noite, ele jurou que derrotaria seu irmão com uma dolorosa e grande convicção. Shin não estava com vontade de lutar contra seu irmão mais velho. Mas ele ficou de pé na frente dele. E a razão para ele o enfrentar era: você quer enterrar o seu irmão, certo? Shin. Uma contração. Os olhos vermelhos pareciam ter se aberto um pouco. O corpo de aço tropeçou e caiu no chão. Com o impacto barulhento, a CPU não estava funcionando direito, resultando em um branco temporário. No entanto, seus instintos de máquina de combate o fizeram disparar seus canhões para todos os lados. Ele conseguiu sentir as moscas voando ao seu redor. A CPU e os sensores voltaram a funcionar. E assim, Ray viu. Na sua frente, o Undertaker finalmente se levantou, erguendo o canhão em sua direção. Parecia que Shin tinha se ferido no momento em que perdeu a consciência, pois tinha sangue grudado no olho esquerdo e ele teve dificuldade em abri-lo. Ele sentiu que o seu corpo estava tão fraco que seus membros não lhe obedeciam mais. Sua mente ainda estava grogue e ele não conseguia pensar direito. A tela adjacente estava desligada e no escuro cockpit,
ele levantou a mão esquerda, tocando em sua cabeça ainda tonta, encostou-se na parede interna do Juggernaut, sem se levantar, apenas segurando os controles e olhando para a tela principal. Alguém chamou por ele. E ele abriu os olhos, mas a dor e o machucado não desapareceram. Ele não sabia o que tinha acontecido. Não sabia por que ainda estava vivo. Nem sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Mas Shin e o Undertaker não estavam mortos. E o irmão que ele queria enterrar pessoalmente estava diante de seus olhos. Em sua consciência enevoada, seu corpo se movia instintivamente, e ele segurou os controles novamente, colocando o dedo no gatilho. Isso era o suficiente. Shin. Era a voz de um fantasma. A voz de seu irmão morto. Assim como as últimas palavras que ouviu dele. Essa era a voz de seu irmão, que estava sozinho em algum lugar desse campo de batalha, ainda sem vontade de perdoá-lo, mesmo depois da morte. No momento em que ouviu aquela voz entre os gritos dos fantasmas, ele decidiu que iria encontrar seu irmão e iria enterrá-lo pessoalmente. Shin. Antes que ele percebesse, Shin rangeu os dentes. Ele, que deveria ter sido estrangulado até a morte com 7 anos, estava chorando em silêncio em um canto de seu coração, lamentando, dizendo que ele deveria ter morrido, que era tudo culpa dele. A voz de seu irmão continuava a persuadi-lo, dizendo que nunca era tarde demais para fazer aquilo. Seu irmão nunca vai deixar você esquecer. Nunca vai te perdoar, nunca. No entanto, Shin não era mais uma criança. Ele nunca deixaria isso acontecer novamente com ele. Uma grande quantidade de tempo havia passado desde aquele dia. E ele sabia mais do que ninguém, e já entendia o que acontecia. Naquela época, quando ele quase foi estrangulado até a morte, isso não era culpa dele. A morte de seus pais, a morte de seu irmão, nada disso era culpa dele. Aquilo era apenas seu irmão extravasando suas frustrações sobre ele. Naquela época, seu irmão não aguentava mais. E então viu ele, que era muito mais fraco, era alguém que ele poderia atacar. Foi simplesmente isso que aconteceu. Ele não tinha nenhum pecado para carregar. Shin. O fantasma continuava a chamá-lo. Aquela voz continuava o chamando, mas Shin não achava mais aquilo assustador. Era simplesmente trágico. Era uma máquina que pegava emprestado as palavras dos mortos, ou algumas palavras fragmentadas que tinha escutado, e ansiava para ter algum lugar para onde voltar. Os incontáveis fantasmas perderam seu país, seus corpos, e mesmo mortos, não conseguiam retornar para o local de seu descanso final. Ficavam meramente repetindo seus desejos de voltar, usando os gritos dos mortos que não queriam ter morrido. Ele não conseguia deixar seu irmão lá, nem seguir em frente. Seu irmão foi morto, e após sua morte, sua cabeça foi removida e selada dentro de uma máquina de combate como um fantasma, repetindo a mesma frase, várias vezes, até ser desligado. Shin tinha que encontrá-lo, lutar contra ele, derrotá-lo e enterrá-lo. Por esse motivo, Shin continuava no campo de batalha. Por essa razão, Shin lutou por 5 anos inteiros. Não era pela dívida que ele tinha. Não era pelo pecado que ele deveria buscar a redenção. Ele sabia disso muito bem. Mas mesmo assim, até o final, seu irmão o amaldiçoou como um pecador. Até o fim, o fantasma de seu irmão morto continuava chamando por ele. Sem essa redenção, Shin não poderia seguir em frente. A mira foi travada. O canhão foi apontado para uma abertura que fora aberta na armadura de aço. Adeus, irmão. Ele apertou o gatilho. Através dos sensores ópticos na parte de trás da unidade, Ray testemunhou tudo. O gatilho foi pressionado e uma faísca apareceu. Por alguma razão, naquele momento, ele viu. Os sangrentos olhos vermelhos estavam olhando diretamente para ele, cheios de uma forte convicção e vontade. Aquele rosto, aquela expressão, eram todos muito estranhos para ele. Mas isso era óbvio. 5 anos atrás, Ray morreu. Ele morreu. E desde então, nunca mudou e nunca cresceu. Mas Shin continuava vivo. Ele viveu. E assim, ele continuava a crescer, aventurando-se em terras desconhecidas. O fraco irmãozinho que ele jurou proteger não estava mais por perto. Mais cedo ou mais tarde, um dia, Shin seria mais velho do que Ray jamais foi. Embora estivesse eufórico, Ray estava um pouco desamparado. Ah, é claro. Tinha aquelas últimas palavras. Apenas aquelas palavras que ele queria dizer. As palavras que queria transmitir, mas nunca conseguiu dizer. As palavras que ele queria dizer antes de morrer, em uma ruína naquela noite nevada, mas que nunca conseguiria dizer. Igual antes, ele estendeu a mão. Uma mão se estendeu de uma abertura na armadura, e parecia que algo havia passado. Shin. Um flash. A escotilha do cockpit vibrou, e durante esse time, uma abertura apareceu. Daquela abertura, nanomáquinas se infiltraram, formando um braço. De fato, havia menos de 1 segundo entre o apertar do gatilho e o tiro ser acertado. A mão, no entanto, continuou a se estender por uma grande quantidade de tempo, lentamente, estendendo-se continuamente. A enorme mão de seu irmão abriu um pouco. Aparentemente ela procurava alguma coisa. Shin se lembrou daquela noite, e instintivamente tremeu. No entanto, ele rapidamente cerrou os dentes, ergueu a cabeça, e olhou para a mão que estava na sua frente, sem nem hesitar. No momento seguinte, seu irmão seria queimado até as cinzas devido ao canhão. Durante 5 anos, ele procurou seu irmão,
ou para ser mais preciso, os pensamentos remanescentes de seu irmão antes da morte dele. Ele queria gravar essa cena em sua memória. Se era maldade ou vontade de matar, ele queria se lembrar. Mesmo que ele não tivesse a intenção de suportar isso. A mão tocou seu pescoço, envolvendo-se em seu lenço. Parecia com a mão que um dia tentou matá-lo, mas ela acariciava com tristeza a feia cicatriz que fora deixada ali. Eu sinto muito. Naquele momento, ele arregalou os olhos. O tempo parecia ter voltado ao normal. No momento seguinte, a bala do canhão atingiu a máquina e os explosivos contidos no interior se estilhaçaram. O metal se deformou pela alta temperatura e pela grande velocidade. A blindagem quebrou por dentro com isso. Alguns segundos depois, o corpo maciço do dinossauro estava coberto por chamas vermelhas escuras. A mão de seu irmão soltou ele, indo embora pela abertura do cockpit, voltando às chamas ardentes. Irmão! Ele inconscientemente estendeu a mão, mas não conseguiu segurá-lo a tempo. A mão de seu irmão recuou e foi devorada pelas chamas, queimando. Então tudo o que ele estava vendo era um cenário efêmero, que desaparecia nas chamas, e tudo parecia estar embaçado. E isso? Algo deslizou por suas bochechas. Por um momento, Shin não percebeu o que era. Desde que ele foi morto por Rei, Shin nunca mais chorou. Não sabia por que estava triste, e tampouco compreendia esse sentimento que aflorava do fundo de seu coração, chamado angústia. Tudo o que ele sabia era que as lágrimas continuavam saindo, e que ele não conseguia se controlar. Major, se desconecte, por favor. Esse cara provavelmente não quer que ninguém veja ele desse jeito. Tudo bem. Algum tempo depois, Raiden se conectou dizendo que estava tudo bem, e então, Lena ativou seu para-raid também. Os outros também ativaram, e Raiden falou para todos. Se sente melhor? Sim. A voz de Shin ainda estava meio rouca, mas parecia que ele não estava mais chorando. Ele voltou à calma habitual, mas um pouco diferente. Com uma risada, Raiden falou. Agora você pode colocar o nome do seu irmão no túmulo. Em resposta a isso, Shin calmamente mas verdadeiramente sorriu. Acho que sim. Ele direcionou sua atenção para outra coisa. Major. Eu estou aqui. É claro que estou aqui. Afinal, eu sou a handler do esquadrão Spearhead. Ela queria continuar com eles até o final. Não era uma ordem, nem uma obrigação. Mas ela sabia que era algo que ela tinha que fazer. Luta finalizada. Bom trabalho, Undertaker. E ao resto também. Lena propositalmente falou usando o codinome, e Shin deu um sorriso irônico. Sim, bom trabalho, Handler Certo, Raiden murmurou. Parecia que ele estava se esticando no pouco espaço que tinha, e então ele falou. Lena de repente piscou. E só então. Por alguma razão, pareciam que todos eles tinham se decidido. Sem Lena. Ela foi forçada a assisti-los, espantada. Fido, você acabou o recarregamento? Houve um silêncio e eles pareciam estar esperando alguma coisa. Fido? Ah, aquele scavenger que está sempre seguindo eles. Só vamos poder fazer a manutenção e os reparos quando encontrarmos algum lugar para dormir. Usamos muita munição no primeiro dia. Isso é ruim. Bom, está tudo bem, não é? Acabamos com muitos deles. Eu acho que... Bom, não temos escolha então. Um grande estrondo. Os 5 ativaram seus Juggernauts, que estavam em modo de espera, e se levantaram. Vamos. Até mais, Major. Por favor, se cuide. Lena ouviu essa frase extremamente comum de despedida, e por um momento não entendeu. A batalha acabou. O inimigo recuou, e eles não tiveram baixas. Com certeza, eles poderiam voltar para a base como de costume hoje. Que? Os adolescentes ignoraram as preocupações de Lena enquanto andavam. Os Juggernauts, totalmente devastados da intensa batalha, emitiam sons muito barulhentos. E eles começaram a conversar como crianças indo para a escola. Ah, é. Você tem certeza que ficaremos bem seguindo em frente desse jeito? Tivemos muitos problemas. Sim. Isso certamente é assustador, já que não são minas terrestres previsíveis. Shin, você se importaria em procurar uma rota alternativa? Não tem nenhum inimigo ao redor, então está tudo bem. Pessoal, vamos conversando enquanto andamos. Tipo, Shin, você realmente não olha para onde está andando, hein? Eles continuaram indo para o leste, para o desconhecido campo de batalha da Legion. Claro, eles não voltariam mais. Esp. Seu coração se encheu de ansiedade. Seu corpo ficou frio quando ela sentiu que estava prestes a perder algo. Lena não conseguiu aguentar e falou. Esperem, por favor, esperem. Parece que todos pararam e se viraram, esperando ela continuar. No entanto, Lena não sabia mais o que dizer. Pois foi ela quem os mandou embora. Foi ela que ordenou que eles morressem. Nesse momento, ela se desculpar ou se culpar, não fazia mais sentido para eles. Então ela não tinha mais nada a dizer. Mas ela inadvertidamente deixou escapar. Por favor, não me deixem para trás. Logo depois, Lena percebeu o que tinha acabado de falar, e congelou. De todas as coisas que tinha para falar, por que disse isso? De uma forma tão descarada, ela ficou perplexa. Mas quando eles ouviram isso, eles gentilmente sorriram. Eles estavam sorrindo gentilmente, com um leve toque de amargura. Eles eram como irmãos mais velhos indo para a escola, observando sua irmãzinha fazer beicinho. Pois ela queria ir para a escola também. Ah, isso é algo bem legal de se falar. Raiden sorriu. Sua voz estava cheia de determinação e orgulho de uma besta selvagem.
atravessando a pradaria com sua força, junto de seus companheiros. Nós não estamos sendo perseguidos, nós estamos marchando. E nós continuaremos indo, até o fim. Todos prestaram atenção em Lena novamente. Seus olhos, seus corações, tudo deles estavam mirados para a frente, em direção ao futuro. Lena engasgou. Ela conseguia sentir o sentimento de seus corações. Não era uma determinação rude nem insensível. Eles eram como pessoas que haviam testemunhado o grande oceano azul. Eles eram como crianças que haviam testemunhado uma grande pradaria sem fim na primavera, onde os pais lhe disseram que poderiam brincar como quisessem. Isso era alegria, emoções soberbas que não podiam mais ser suprimidas. Puro êxtase, prazer, exaltação e uma ansiedade irreprimível. Ela não podia pará-los. Nada poderia prendê-los novamente, nem um jugo. Para eles, isso era liberdade. Era algo tão precioso, tão difícil de se conseguir, mesmo que eles soubessem que era o lugar onde morreriam e o lugar para onde o levariam. Quando viram que Lena havia aceitado silenciosamente o adeus deles, os adolescentes voltaram a andar. No entanto, eles provavelmente viram a persistência no coração dela mesmo com a sua falta de vontade, pois no final, Shin sorriu. Pela primeira vez, ele sorriu sinceramente. Era um sorriso limpo, desprovido de qualquer segunda intenção. Estamos indo, Major. Os para-raids se desconectaram silenciosamente. Os 5 pontos de luz desapareceram silenciosamente. Agora, eles estavam fora de sua jurisdição e foram apagados de sua lista de contatos do para-raid. Daquele momento em diante, eles nunca mais se encontrariam. Lágrimas caíam de seus olhos, formando uma trilha de lágrimas em suas bochechas. Ela não conseguia controlar seus soluços. Lena deitou de bruços no console e gritou o mais alto que conseguia. A bandeira de 5 cores colocada na horizontal havia desbotado há muito tempo, e permanecia pendurada na parede de madeira do quartel. Da esquerda para a direita, as cores foram invertidas, insinuando a reversão dos valores. Opressão, discriminação, preconceito, violência, degradação. Ao lado da bandeira de 5 cores, estava uma imagem deturpada de Sam Magnolia, que não segurava uma espada afiada quebrando o jugo da opressão, mas sim correntes e algemas. Ela não estava pisando em cima das correntes da opressão, mas nas pessoas que eram ridicularizadas como porcos, enquanto ela continuava sorrindo como um santo. Essa era a república na visão deles. Lena estendeu seus dedos bem hidratados imprudentemente e acariciou a parede de madeira completamente danificada junto com a tinta. Esse mural já devia existir há muito tempo, provavelmente quando ele foi construído há 9 anos e pintado pelo primeiro lote de 86ers. Morta. A república está morta há muito tempo. A república cujos cidadãos, incluindo Lena, haviam confiado. Foram eles mesmos que destruíram, pisotearam e descartaram sem pensar 2 vezes. Ela fechou os olhos e suspirou. Ela lembrou do garoto que podia ouvir o fantasma da república. O garoto que não estava mais por perto. Depois daquela batalha, seus superiores disseram para ela aguardar, até que sua punição fosse determinada. No entanto, ela embarcou no avião de transporte para a base do esquadrão Spearhead. A nave estava cheia com o próximo lote de soldados de vários frontes de batalha, prontos para serem executados. Ela só conseguiu embarcar no avião, depois de ameaçar o soldado da equipe de logística de bom coração e pouca vontade. Major Milise, certo? Ela virou a cabeça e encontrou um mecânico que parecia ter 50 e poucos anos. Tenente Lev Aldrich, chefe da equipe de manutenção. Eu ouvi falar sobre você das crianças, mas nunca pensei que você apareceria aqui. Você é estranha. Ele falou isso com uma áspera e rouca voz, levantou o queixo, apontando para o quartel atrás dela. Eles pelo menos arrumaram, mas não deixaram nada para trás. Ainda falta algum tempo até que as novas crianças entrem, então se você quiser, pode ir dar uma olhada. Muito obrigada. Peço desculpas por vir quando você está ocupado. Não foi nada. Já vi alguns grupos de crianças entrarem e saírem, mas você é a primeira alba que veio lamentar por eles. Naquele momento, Lena levantou a cabeça para olhar o rosto de lado dele. Tenente Aldrich. Você é um... O cabelo dele não era cinza, misturado com branco. Em vez disso, era prateado, ressecado pelas manchas de óleo. Um alba, não é? Finalmente, Aldrich tirou seus óculos escuros, revelando olhos prateados. Minha esposa era uma Heliodor. Minha filha se parecia muito com ela. E desde que elas foram levadas, eu não consegui aguentar. Pintei meu cabelo para segui-las. Naquela época, eu jurei que conseguiria a cidadania delas de volta. Eu era um inútil. As negociações falharam, e eu não tive escolha. Eu só pude vê-las indo ao campo de batalha para morrerem lá. Ele deu um longo suspiro e coçou a cabeça. Você ouviu sobre a habilidade dele? Do Shin? Sim. Essa habilidade ficou bastante famosa no fronte oriental. Quando ele foi designado para cá, eu cochichei com ele, perguntando se havia alguém procurando por esse bastardo de merda que não conseguiu proteger sua esposa e filha. Eu estava pensando que se elas estivessem lá, eu gostaria de ir lá e morrer para elas. Aquele pirralho falou que não tinha ninguém chamando pelo meu nome. Ouvindo isso, eu fiquei um pouco aliviado. Pelo menos a minha esposa e filha não ficaram para trás no campo de batalha. Um dia, quando a minha vida aqui acabar, eu poderei vê-las.
O chefe idoso dos mecânicos mostrou um sorriso, um pouco triste, mas dava uma sensação de paz. Mas quando ele olhou para o distante campo de batalha ao leste, seu rosto se encheu de tristeza. Antes de cada missão especial de reconhecimento, eu falava para todos os membros sobre a minha verdadeira identidade, que seria bom se eles me odiassem, que eles poderiam me matar se quisessem desabafar. Nenhum deles fez isso. Dessa vez também. Eu ainda não consigo morrer. Era como se ele estivesse reclamando por ter sido deixado para trás novamente. Pela sua esposa e filha. E pelos muitos filhos que ele cuidou até agora. Ele colocou seus óculos de sol novamente, provavelmente tendo esconder suas emoções latentes, e grosseiramente falou. O quê? Eu não falei que resta pouco tempo agora há pouco, não? Se apresse. Sim. Muito obrigada. Ela se curvou para Aldred e passou por ele, entrando no quartel. O quartel, que foi feito com materiais muito ruins, estava cheio das cores cinza e marrom. Não era uma visão bonita. O corredor estava meio branco devido aos anos de uso e dos materiais velhos junto com a poeira. O chão de madeira cobria todo o chão, e quando ela começou a andar mais rápido, a madeira começou a ranger. A cafeteria e a cozinha estavam cheias de óleo e manchas que não podiam mais ser limpas. Mas de certo modo até dava para se considerar o lugar como limpo. O banheiro parecia uma câmara de gás que ela viu em documentários, úmida e escura. Em um canto, tinha algo preto se movendo. Não tinha máquina de lavar, nem aspirador de pó, apenas uma vassoura e um pano junto com alguns baldes e tábuas cheias de marcas no jardim dos fundos. Essas eram todas as ferramentas de limpeza que eles tinham. Não tinha nenhum sinal de civilização por perto. Lena ficou com vergonha ao pensar que esse era o estilo de vida que um país desenvolvido e humanitário dava ao seu povo. Ela foi para o quarto dos processadores no segundo andar. Pisou nas escadas, e o chão de madeira afundou um pouco, fazendo rangidos como se estivesse protestando. A sala pequena e apertada estava cheia de velhas camas feitas com barras cano e armários. As cores tinham desaparecido devido à poeira, ao clima e à luz do sol. O quarto estava todo arrumado, sem a presença de seus antigos moradores. Só uma pilha de cobertores limpos, lençóis e travesseiros esperando pelo próximo grupo de moradores. A sala mais para dentro era a mais espaçosa. Era para o líder do esquadrão. Ela empurrou a trêmula porta para o lado e a porta soltou um rangido. Esse quarto também tinha uma cama como as outras e um armário. Mas essa sala também tinha uma mesa, junto com itens de vários tamanhos diferentes. Uma velha guitarra, um baralho com cartas de pôquer, um jogo de tabuleiro e algumas ferramentas. Um livro de palavras cruzadas com suas páginas espalhadas por todo o lado, sobrando apenas as páginas que não estavam resolvidas. Um caderno de esboço sem nenhum desenho, completamente em branco. Uma cesta com vários laços e agulhas, sem nada feito. Uma pequena estante feita às pressas com tábuas, com vários livros de vários gêneros e autores diferentes. Parecia que o dono não tinha preferência pelo estilo dos livros. Talvez eles não tenham arrumado essas coisas, pois poderiam ser usados pelo próximo grupo de membros desse esquadrão. Tudo o que eles fizeram foi descartado, pois eles sabiam que não podiam deixar nada para trás. Ela podia ouvir as risadas deles. Eles sabiam que nada seria deixado para trás. Mas esses jovens deram o seu melhor para rirem e viver todos os dias aqui. Eles nunca sucumbiram ao desespero. Eles nunca deixaram o ódio manchar o orgulho deles. Nessas duras condições de vida que poderiam fazer qualquer um perder sua dignidade, eles insistiram em continuar com uma dignidade humana da qual qualquer um se orgulharia. Ela foi até a estante e encontrou um gatinho preto com as 4 patas brancas, que parecia se perguntar para onde os antigos moradores tinham ido. Olhando fora da janela, os soldados estavam reunindo os processadores que acabaram de tirar suas fotos. Olhando para essa sala, parecia que ela não ia conseguir encontrar nada. Ela pegou o livro escrito por um autor de quem ela já tinha ouvido falar e folheou-o, tentando pelo menos entender sobre o que aquilo se tratava. Nesse momento, algo saiu de uma das páginas. Ah! Ela pegou. Eram alguns pedaços de papel. O primeiro era uma foto mostrando um grupo de pessoas em pé diante de uma construção. Ela podia ver a bandeira de 5 cores invertidas. A foto foi tirada nesse acampamento. Em pé na frente do prédio, estavam os membros da equipe de manutenção usando macacões, junto com 20 ou mais adolescentes. Lena conseguiu entender sem precisar de nenhuma explicação. Eles eram os membros do esquadrão Spearhead, que existia até o dia anterior. Provavelmente foi a primeira foto de quando o esquadrão foi formado, incluindo Shin, Hayden, Cell, Krena, Angel e os outros membros. O tamanho dessa foto era feito para se colocar em um arquivo do exército, então não era muito grande, e para garantir que todos os 24 processadores e mecânicos fossem incluídos, cada pessoa estava pequena e embaçada. Por alguma razão, até o antigo Scavenger estava junto. Esse deveria ser o Fido. Essa foi a primeira vez que ela os viu. Como a foto era muito pequena, e como foi tirada de muito longe, ela não conseguia ver direito suas aparências. No entanto, ela conseguia vê-los de pé, erraticamente, de frente para a câmera, sorrindo serenamente. O segundo pedaço de papel tinha uma anotação feita à mão, a letra era forte, parecia a letra de um homem. Se você está procurando por nós agora, e encontrou esse pedaço de papel, isso quer dizer que você é muito idiota. Dessa vez, ela se engasgou. Era o Hayden. Ele não assinou.
mas foi escrito para Lena com toda certeza. Se você está procurando por nós agora e encontrou esse pedaço de papel, isso quer dizer que você é muito idiota. Você também não é? Você deixou esse pedaço de papel para mim, essa única linha. O pedaço de papel embaixo desse tinha os nomes de todos escritos à mão. Obviamente, foi escrito para que Lena conseguisse saber quem escreveu o quê. Estou escrevendo meu nome aqui agora. Você provavelmente está chorando porque não sabe quem é quem aqui. Céu, cuide desse gato. Já que você gosta de ser boazinha, está tudo bem, né? Lena. Ele não tem um nome, então, por favor, dê um nome fofo para ele, Major. Angel. Ela segurou o papel com as mãos trêmulas. Os sentimentos latentes de seu coração enchiam seu peito. Eles escreveram para ela. Eles deixaram suas últimas palavras para ela, que não podia lutar ao lado deles, que não podia salvá-los, e só podia falar em suas cabeças palavras bonitas e inúteis. O último pedaço de papel continha as palavras escritas pelo Shin. As palavras estavam arrumadas e exalavam a atitude indiferente que era típica dele. Se um dia chegarmos ao fim de nossa jornada, você se importaria em levar flores para nós? Era uma simples linha, mas continha uma mensagem imensurável. No fim de suas vidas eles conseguiram a liberdade pela qual Shin e todos os outros ansiavam. Lena teve que dar um passo à frente para conseguir chegar ao seu destino. Lena também poderia continuar seguindo em frente. Não sucumba ao desespero, nem pise na dignidade alheia. E continue sempre seguindo em frente, até o fim de sua vida. Sim, eu acredito que vocês conseguem. Até o fim. Uma lágrima caiu em sua bochecha, cheia de calor, e ainda mais cheia de angústia. Apesar disso, ela estava sorrindo. Shin tinha dito que era apenas uma questão de tempo até a República cair. Ela estava destinada a fracassar, pois tinha se tornado arrogante e esqueceu de se proteger. Talvez esse país não pudesse evitar seu cruel destino. Esse dia poderia ser amanhã. Mas ela continuaria lutando até o fim, sem nunca desistir. Vivendo e lutando até o fim. Exatamente como aquelas pessoas indomáveis, que viveram orgulhosamente do começo ao fim. Para que ela continuasse lutando. Até que o seu destino chegue ao fim. Até os seus momentos finais. Em hebraico significa, Olá, amigos. Volume 1, Capítulo 8. Epílogo, Rise of the Bloody Queen. Nenhum país vai se importar em dar direitos humanos para porcos. Portanto, enquanto a língua, a cor da pele e os ancestrais forem considerados diferentes, eles serão tratados apenas como porcos que se parecem com humanos. Reprimi-los e matá-los com certeza não será tratado como uma violação aos direitos humanos, em si. No momento em que cada pessoa pensou, no momento em que cada pessoa considerou apropriado, a República de San Magnolia começou a caminhar em direção à destruição. E ao mesmo tempo, esse foi o seu fim. Vladlena, Milícia e Memórias. Os restos das 5 unidades da República estavam encostados um no outro, trancando em uma caixa de vidro resistente, permanecendo ali por toda a eternidade. O local ao longo das ruas da cidade controlada pela Federação Republicana GEAD. Sob o céu azul que estava tão claro quanto uma safira. Havia um lindo cenário, como se fosse algo único. Era perto da borda da antiga República de San Magnolia e do Império GEAD, um pouco mais para o lado do Império. De pé em frente da zona de proteção do vidro, ela foi autorizada a entrar, Vladlena Milícia, de 18 anos, olhando para os restos do Juggernaut, que se parecia com um cavaleiro sem cabeça. Um tom de vermelho estava passando por seus cabelos prateados, caindo sobre os ombros de seu agora negro uniforme do exército republicano. Antes de eles estarem dentro de caixas de vidros, a armadura branca foi totalmente desgastada e coberta de cicatrizes de vários tamanhos. As marcas de queimaduras de explosões de canhões ou do calor remanescente delas continuavam bem visíveis na armadura. E as escotilhas severamente contorcidas, mal podia-se dizer qual era sua forma original. O Scavenger, deitado ao lado dos restos dos Juggernauts, tinha uma frase escrita nele que mal podia ser vista. Fido. Nosso leal. O resto das palavras foi destruído pela explosão, para nunca mais ser lido. No entanto, ela conseguia adivinhar qual era o resto da frase. Por que Shin não deu um nome para o gato, mesmo tendo nomeado o Scavenger? Só então ela percebeu. Para eles, que viviam e morriam no campo de batalha, apenas os que lutaram ao lado deles e os que morreram juntos com eles eram seus amigos. Somente aqueles que conseguiram sobreviver no mesmo campo de batalha, lutando até o final em um canto do campo de batalha e que experimentaram a mesma guerra, poderiam ser considerados companheiros. Os 5 contêineres que Fido transportou foram descartados. Cada container seria jogado fora quando acabasse a munição, facilitando o carregamento. Diziam que o container junto de Fido estava quase vazio, e como eles ainda estavam em território controlado pela Legion, a distância percorrida provavelmente tinha sido longa. Os 5 não esperavam durar mais do que alguns dias. Passaram um mês inteiro, consumiram os suprimentos do mês todos e chegaram ao fim. Atravessaram a área de guerra do lado da República, passando pela área controlada pela Legion, e se aproximaram da área de guerra da Federação. Foi nesse ponto que eles ficaram sem suprimentos, e provavelmente morreram em batalha. Foi aí que a jornada terminou. Shin deixou para trás as placas com 576 nomes gravados,
e falaram que as placas foram achadas em meio aos destroços do Juggernaut. Essas placas foram retiradas temporariamente quando essa caixa de vidro foi feita. Eles duplicaram, gravaram os nomes e retornaram aos destroços. 2 anos atrás, Shin veio aqui. No entanto, a República não conseguiu seguir seus passos. A República foi eliminada. Como Shin havia previsto na época, ela caiu devido à sua arrogância. Desde então, Lena foi nomeada como handler de outro esquadrão, encarregada de comandar eles. Ela não lutou ao lado deles. Ela sabia muito bem que tudo o que ela serviria no campo de batalha seria para ser sacrifício. Se eles morreram, foi isso. E dado que ela não conseguiu lutar do lado de Shin e dos outros até o final, a imagem de uma heroína trágica não combinava nem um pouco com ela. Ela mandou seu relatório sobre as Black Ships, o Shepard e o canhão de longa distância, mas seus superiores rejeitaram os relatórios dizendo ser apenas divagações e boatos não confirmados de 86ers, descartando-os. Até mesmo a falta de manutenção dos canhões de interceptação nunca foi resolvida. As batalhas naquela área eram tão intensas que os processadores eram sacrificados um após o outro. No entanto, Lena não os deixava simplesmente morrerem, mas ela liderou pessoalmente a batalha. Comandou sem misericórdia seus subordinados, fazendo eles darem até sua última gota de sangue. Antes que ela percebesse, Lena ganhou um apelido. Bloody Regina. Provavelmente era derivado de seu nome. Mesmo que parecesse nome de uma antagonista de filme de terceira categoria, Lena não se preocupava muito com isso. Ela os pisoteou, obrigou-os a lutar, e mesmo assim, não conseguiu salvar nenhum deles. Tal apelido era bem condizente com sua crueldade e arrogância. No entanto, as taxas de sobrevivência de seu esquadrão eram muito superiores aos outros, e mesmo depois de 1 ano, não teve a necessidade de reorganizar o esquadrão. Lentamente, o esquadrão sob seu comando foi apelidado The Queensmen. Sempre que não havia missões, ela ia visitar aqueles que se opunham ao modo de agir do governo, aqueles que haviam escondido seus amigos ou parentes, ex-handlers que renunciaram quando enfrentaram a culpa de suas ações. E registraram os nomes dos 86ers que se lembravam, suas histórias, suas palavras. O país havia destruído suas existências, mas não suas memórias. Então ela pensou, se um dia a República fosse aniquilada, ela queria que o mundo inteiro soubesse dessa história. E o momento decisivo aconteceu. Era o Dia Nacional da República. O orador do ensino médio estava no palco, fazendo um discurso. Aquele menino tinha a idade parecida com a de Lena, e ela só conseguia lembrar dos olhos cheios de raiva. Dos meus colegas, muitos deles lutaram contra a Legion e morreram. Houve uma ligeira comoção na plateia, simpatizando com o orador. Alguns deles choraram. O menino olhou para baixo friamente e de repente gritou. Eles foram ridicularizados por esse país, chamados de 86ers. Eles morreram no campo de batalha, mas aquele que os sentenciaram à morte foi esse país. Por quanto tempo isso vai durar? Ninguém na plateia concordou com ele. Alguns zombaram dele por não saber a diferença entre um humano e um porco. Alguns ficaram tão indignados quanto ele, mas apenas morderam seus lábios silenciosamente. A maioria deles continuou insensível, sem dar a menor importância para as suas palavras, agindo como se fossem cadáveres. Os ataques inimigos da parte norte sempre foram os mais fracos, mas naquela noite, um exército gigante sem precedentes lançou um ataque repentino. As defesas foram imediatamente destruídas pela enorme diferença nos números. Eles não informaram ao handler que suas forças foram eliminadas. Não foi por vingança, mas sim porque os handlers que deveriam cumprir suas responsabilidades estavam todos festejando e celebrando, nenhum deles estava sincronizado com seus subordinados. Como nenhum cumpria seu dever, não tinha por que relatar. A maioria dos canhões de interceptação não conseguia ser ativado, e os poucos que podiam disparar normalmente foram destruídos pelos Scorpions, junto com a área de minas terrestres. Os poucos tiros que mal tinham sido disparados foram abatidos pelos Stachelschwein antes de explodirem. E até a última linha de defesa, a Grand Mur, foi facilmente penetrada. O Morpho, um canhão eletromagnético da Legion, que atirava projéteis a uma velocidade surpreendente de 8.000 metros por segundo. Era um novo tipo de inimigo que o esquadrão Spearhead encontrou e relatou, mas o relatório foi descartado pelos superiores. Diante do terrível poder destrutivo do canhão eletromagnético e dos bombardeiros pesados, as fortificações defensivas eram como pequenas pedras no caminho da Legion. Alvos foram instantaneamente obliterados. Quando o governo entendeu o que estava acontecendo, a Legion já tinha invadido as 85 áreas. Nos últimos 11 anos, os cidadãos haviam deixado todas as responsabilidades da guerra para os 86ers, então naturalmente, eles não sabiam como lutar. Uma semana depois da queda, a República foi eliminada. Não foi uma punição, pois nenhum deles morreu lamentando por seus atos hediondos. A maioria deles lamentou a incompetência dos outros, chorando por sua inocência e morte prematura. Para os pecadores que não sabiam de seus pecados, a morte não era uma punição. Como ela estava na primeira área, Lena conseguiu evitar o ataque do norte. Ao mesmo tempo, ela estava totalmente preparada, e conseguiu implementar contramedidas. Ela reuniu todos os canhões pesados perto das minas terrestres que sobraram, abriu caminho e abriu os portões da Grand Mur. Com uma função oculta que Arnett havia implementado,
ela sincronizou com todos os processadores sobreviventes e pediu para que eles lutassem dentro das 85 áreas legisladas. The Queen's Men, os membros dos esquadrões sob seu comando, e outros esquadrões responderam ao seu chamado. É claro que nem todos estavam dispostos a lutar pela bondade em seus corações. A maioria deles queria as melhores condições de vida dentro das 85 áreas, incluindo a eletricidade e as fábricas. E outros vieram ajudar seus companheiros que estavam presos em outros esquadrões e em campos de concentração. Quando eles foram reunidos, Lena liderou a defesa. Alguns albas entraram nos Juggernauts, sobressalentes, e saíram em desespero, enquanto outros cidadãos estavam ocupados demais tropeçando e caindo em desespero. Alguns demonstravam descaradamente sua raiva e desdém pelos 86ers, mas dessa vez, a situação tinha mudado comparado a antigamente. O poder de fogo não estava mais nas mãos deles, mas sim nas dos 86ers. Encarando um inimigo feroz, os 86ers continuaram lutando e resistiram, não querendo fazer parte dessa briga boba com os albas. Se a batalha continuasse, as consequências seriam imprevisíveis. 2 meses depois da Batalha da Defesa, eles receberam reforços de um país vizinho. Seus reforços vieram de um país do Extremo Oriente que cruzou suas fronteiras e os territórios controlados pela Legion, a Federação Jihad, que havia vencido o Império e renasceu como uma república. Enquanto a maior parte da Legion estava concentrada no norte, eles atravessaram o frágil fronte de batalha do leste. Logo depois que o Império declarou guerra, ele foi destruído devido a uma revolução civil. E o que os outros países ouviram foi uma transmissão de sua última fortaleza. Parecia que em seus esforços para eliminar o Império, a Federação começou a considerar a Legion como inimiga, e estavam lutando por 10 anos. Muitos cidadãos juntaram-se voluntariamente ao exército, pois acreditavam firmemente em seu dever de proteger seu país, seus compatriotas. Esse era seu dever como cidadãos que admiravam os ideais de uma república, tanto que poderiam destruir seu próprio país, e lentamente eles recuperaram seu território. Com as armas mais avançadas possíveis e um exército de elite, a maré começou a mudar. A primeira área foi recuperada, mas houve uma luta entre eles. Os cidadãos da República comemoraram a chegada da Federação, mas as coisas não terminaram por aí. Por alguma razão, a Federação sabia muito bem das atrocidades que a República fez ao povo da Federação e aos coloratas os considerando 86ers. Antes de atacarem as 85 áreas, a Federação salvou os 86ers sobreviventes dos campos de concentração e bases da linha de frente, e eles testemunharam o trágico destino dos oprimidos. Já que vocês odeiam outros povos, você pode pintar sua bandeira completamente de branca. O comandante dos reforços rosnou isso para o presidente e para o gabinete interno da República. A Federação decidiu priorizar a proteção dos 86ers, e que se eles quisessem, eles receberiam cidadania na hora. Os albas também tiveram um pequeno apoio, mas as investigações sobre a extensão da opressão foram priorizadas. Eles encontraram uma grande quantidade de arquivos com dados pessoais no armazém subterrâneo da Base Militar Nacional, e esses arquivos foram considerados relevantes e bem preservados. Um certo funcionário do ramo de recursos humanos havia secretamente preservado e escondido os registros de KIA. A Federação ficou impressionada com a vasta quantidade de informação e estava cética que os mais recentes KIA eram todos jovens soldados, mas eles aceitaram que havia algumas almas gentis na República. No entanto, eles encontraram os registros dos presos nos campos de concentração, ouviram os sobreviventes descrevendo suas situações e encontraram uma grande quantidade de ossos perto dos acampamentos e bases que não foram enterradas. Com isso, sua atitude ficou muito mais fria como resultado. Além disso, quando se depararam com os registros de experimentos humanos, comércio de bebês e fotos de soldados esquartejando bebês, a Federação considerou os cidadãos da República a mesma coisa que lixo. A Federação poderia ter acabado com toda a ajuda aos albas, mas eles continuaram a fornecer o mínimo necessário. Talvez essa ajuda fosse uma forma de punição. Vocês podem ser a escória, mas nós não faremos a mesma coisa com vocês. Senão nós também nos tornaríamos escórias como vocês. Aqueles que conheciam seu próprio pecado ficaram envergonhados. Aqueles porcos que não eram diferentes de mortos. Isso era como um julgamento silencioso. Depois de recuperar as áreas ao norte da primeira zona, a Federação exigiu que os oficiais da antiga República reforçassem o exército, como comandantes das forças de contra-ataque, ou conselheiros. A maioria deles hesitou, mas Lena atendeu ao chamado. E assim, ela continuou. Lena saiu de perto da caixa de vidro, e na rua, pegou uma pequena bolsa junto com uma gaiola com um gato preto de patas brancas, voltando às fileiras. De pé nesse jardim de uma rapsódia de primavera, estavam os restos dos Juggernauts, juntos com uma placa de pedra contendo 576 nomes. Essa era a lápide dos que haviam chegado até esse lugar, depois de todas as batalhas, depois de todo o tempo em que haviam sobrevivido. Como ela não tinha ideia de que os túmulos estavam ali, ela não havia trazido nenhuma flor, e nunca poderia também. Ela não chegou ali com suas próprias forças, não tinha o direito de dar flores para eles. Diante dos altos escalões da Federação esperando por ela, ela abaixou a cabeça ligeiramente. Minhas desculpas, Vossa Excelência. Eu lhe deixei esperando. De jeito nenhum.
Leve o seu tempo para lamentar a espera dos mortos. Mostrando um calmo sorriso, estava um piloto de alto escalão de meia-idade, que se parecia mais com um acadêmico do que com um funcionário do alto escalão do governo. Seus óculos redondos tinham um alto grau em suas lentes, seus cabelos negros estavam um pouco grisalhos, e ele estava usando um vermelho comum. Seus olhos bondosos, que não demonstravam nenhum sinal de maldade, se estreitaram para Lena, que estava vestindo preto, e com uma parte de seu cabelo tingido de vermelho. O vermelho simboliza o sangue que flui, enquanto o preto representa o envio dos mortos, Blood Regina. Na verdade, muitos na Federação sentiam que não tinha por que salvar a escória da República, e que eles deviam apenas proteger seus compatriotas coloratas. Mas ver pessoas como você nos faz pensar que sim, a nossa decisão continua correta. Bem-vinda, Coronel Milise. A Federação Geade saúda a sua chegada. Vendo seu sorriso acolhedor, Lena ficou preocupada e sacudiu a cabeça. O sangue que fluía pertencia aos outros, e os que morreram eram todos seus subordinados. Para a rainha vestida de preto que estava manchada de sangue, tal louvor era difícil de aceitar. O oficial da Federação observou o corpo puro dela de uma maneira delicada. Antes que ela percebesse, havia alguns jovens oficiais da Federação de pé atrás dela, todos vestindo o uniforme cor de aço da Federação. Por favor, venha. Vou apresentá-la como a comandante do nosso novo esquadrão. Entendido. Antes dela sair, Lena voltou a olhar para as sepulturas atrás dela. As aranhas de 4 patas e os restos dos que estavam juntos estavam encostados um no outro, dormindo silenciosamente. Foi aí que o caminho daqueles jovens terminou. Os jovens que abriram caminho através dessa vida cruel, e sorriram ao longo de toda a sua jornada. A guerra não terminou. As forças da Legion ainda ocupavam a maior parte do continente. Nesse momento, ainda havia pessoas que continuavam a lutar, ansiando pela vida. Lutar. Até o último momento, até que a última unidade Legion seja derrotada. Para eles, somente aqueles que lutaram até o final, para chegar ao seu destino, poderiam entrar na Terra Prometida. Lena virou a cabeça e deu um passo à frente. Os 5 oficiais que tinham idades parecidas com a dela, a saudaram em uníssono. Ela caminhou em direção a eles, em direção a outro campo de batalha que esperava por ela. Pelo bem da luta pela sobrevivência. Sob o título, Ascensão da Rainha Sangrenta. Volume 1, Capítulo 9. Reboot, ativar. Os 5 soldados estavam à vontade enquanto observavam a jovem oficial do antigo exército da Velha República sair da caixa de vidro, aproximando-se do presidente da Federação. Todos eles eram adolescentes, mas tinham um porte muito maior que a maioria das pessoas da mesma idade. Os novos uniformes da cor de aço combinavam muito bem com eles. Ele franziu a testa ao avistar a linda garota alba com cabelo prateado ligeiramente avermelhado com um uniforme preto. Ao lado dele, o alto vice-comandante murmurou. Ei, é realmente ela? Ela está diferente do que eu esperava. Ela provavelmente tem sua própria história, assim como nós. Ele respondeu categoricamente. Eu acho que você está certo. Essa foi a resposta. Ele olhou para o vice-comandante que estava sorridente. Fazia 2 anos desde que ele começou a usar esse uniforme cor de aço do exército da Federação, mas parecia um pouco deslocado. Isso não se aplicava só para si mesmo, mas também para os outros 4. Os outros 3 permaneceram em posição, sem se mover um centímetro enquanto murmuravam. Como assim, Bloody Regina? Que rude. Esse nome não combina com ela. Ei, você acha que ela vai nos reconhecer? Com certeza seria legal se ela conseguisse. Mas vai ser interessante se ela não reconhecer. Em meio aos murmúrios, a dupla parecia ter terminado a conversa enquanto o presidente levava a garota na direção deles. O vice-comandante e os outros 3 pararam de falar imediatamente, ficando em silêncio, e voltaram às suas frias e severas expressões de antes. Esse era o resultado do treinamento do exército da Federação, ou talvez, seja só parte da peça deles. Os 5 viram o presidente se aproximando junto com a garota que voltaria a ser a superior deles novamente, juntaram as pernas e saudaram em uníssono. A garota saudou também com um movimento ligeiramente diferente do da Federação e falou. Sua expressão era um pouco sombria e dura. Sou a Coronel Valdlena Milise, do Exército da República de San Magnolia. Prazer em conhecê-los. Parece que ela não percebeu. O quinteto rapidamente trocou olhares maldosos de crianças, aqueles do tipo de quando se consegue pregar uma pegadinha com sucesso. E ele, seu líder, agindo como porta-voz, falou. Prazer em conhecê-la, mas não exatamente isso na verdade. Embora essa seja a primeira vez que nos encontramos. Que? Os olhos prateados se arregalaram. Ele olhou para ela sorrindo. Já faz algum tempo, Handler Volume 1, Capítulo 10. Especial 1. Primeiro capítulo. Especial. Eu não acho que isso seja estranho, isso é ridículo. Os 86ers, que não são considerados humanos, certamente não têm boa comida, boas roupas ou lugares bons para morar. As fardas de combate emitidas pelos seus superiores estão pegando poeira há anos no depósito. Estão praticamente destruídas. Isso é uma habilidade que todo processador deve aprender. Naturalmente, tudo depende do processador. Mas... por que vocês são tão bons costurando? Vai saber.
Raiden estava escorado na mesa do refeitório. Suas mãos estavam segurando seu rosto. Shin costurava uma das fardas na sua manga rasgada enquanto respondia. Próximo a ele, Krena estava balançando suas pernas igual uma garotinha, esperando que as roupas fossem remendadas. Olhando para ela, Raiden estava no meio de um conflito interno. Certo, Shin não estava costurando sua própria roupa de camuflagem. Houve uma inversão de sexo nos papéis aqui. Você deveria costurar suas próprias roupas, Krena. Eu sou ruim em costura. Krena falou isso facilmente, mas ela não era ruim nisso. Ela era muito ruim nisso, na verdade. O quão ridícula é a habilidade dela. Por exemplo, quando ela falou a primeira vez para o esquadrão, as suas habilidades eram tão ruins que o Shin, cansado da cena, pegou e costurou para ela. Naturalmente não fez por causa de sua boa vontade cavalheiresca, preocupado que o pano duro da roupa de camuflagem machucasse as mãos de uma mulher. Ele estava preocupado que muitos fios fossem manchados com sangue e desperdiçados. Desde então, sempre que as roupas da Krena são furadas, ela deixa que o Shin as conserte, com exceção das roupas íntimas. Isso acabou sendo um jeito dela de bajular o Shin, para que ele falasse mais com ela. Como um espectador, Raiden tinha a opinião de que, devido a essas razões, o Shin pensava na Krena como sendo a irmãzinha dele que necessita de muitos cuidados, e não pensava nela como mulher. Major, qual a sua opinião feminina a respeito disso? Raiden perguntou para Lena, que provavelmente percebeu que o Shin estava ocupado costurando. Por alguma razão, no entanto, Raiden não obteve uma resposta e então levantou uma das sobrancelhas. O que foi isso? Raiden perguntou, e Lena, que tinha ficado em silêncio todo esse tempo, finalmente respondeu ceticamente. O que é costura? Nesse momento, todos ficaram em silêncio. E então, todos aqueles que estavam presentes deram um suspiro. Eu sempre achei que você era uma princesinha mimada, mas não pensei que era tanto. Uou! Isso é muito ridículo. Nem ferrando. Você é apenas ruim em costurar botões, certo, Major? E então, um longo silêncio se instaurou no recinto. Costurar botões? Os botões são presos na roupa para início de conversa, não são. Parece que ela não sabia que os botões podiam cair. Isso mostrava claramente como as serventes dela eram boas. Não me diga que você não sabe como fazer barras na roupa. Parece que ela não sabe o básico de costura. Shin, estupefato, deu um forte suspiro. E Lena ficou um pouco nervosa. Mas Krena ficou levemente alegre. Até eu sei como fazer isso, Major. É tão ruim assim não conseguir fazer isso? Sério, Capitão Nozen? Shin não respondeu. Mas Raiden sentiu que os dois estavam pensando a mesma coisa, e estavam um pouco preocupados com isso. Isso foi muito ridículo. Volume 1. Capítulo 11. Especial. 2. Animar. Shin sentiu um peso sob sua mão. Quando olhou, ele descobriu que Krena, que estava brincando com o gato, tinha dormido. Com sua única mão livre, ele habilmente manteve seu livro inacabado aberto. Shin ficou em silêncio. Krena tinha adormecido. Ela parecia feliz. Se for tentar explicar, pode-se dizer que parecia que ela não tinha crescido mentalmente, e muito menos fisicamente. De qualquer forma, Shin ignorou a garota que estava do seu lado e continuou lendo. Uma hora, ela certamente vai acordar dormindo desse jeito. Se não acordasse, ele pode simplesmente chamar Angel para resolver isso. Enquanto ele pensava, seu para-raid tocou. Lena, com a sua voz de sempre que se parecia com o badalar suave de sinos de prata, proferiu sua saudação habitual. Boa noite, Capitão Nozen. Ah, não. Isso não é bom. Ele instintivamente pensou isso, mas percebeu que esse pensamento não fazia sentido e franziu a testa. Como assim isso não é bom? O pessoal de sempre não estava por perto, pois estavam fazendo algumas manutenções e outras coisas. Shin era o único no quarto. Então Lena pensou, mas em meio à conversa, um barulho de respiração que não vinha de Shin foi ouvido. Ela inclinou a cabeça. Essa respiração calma. Alguém provavelmente está dormindo. Tem alguém aí? Bom, a Krena está dormindo. Parecia que Shin não conseguia se mover por causa de Krena, que estava se agarrando nele. Após ficar imaginando por um tempo, Lena riu. A Tenente Kukumila parecia ser uma irmãzinha bem fofa. Ela está me agarrando por algum motivo. Shin falou com um tom agitado, como se ele trouxesse um pequeno gatinho para casa depois de um dia chuvoso, e o gatinho ficou grudado nele. Lena conseguiu sentir a expressão de dor de Shin e riu. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma dor aguda no fundo do coração. É? No momento que ela percebeu isso, esse sentimento aumentou. Por que isso está acontecendo? Por que ela se sentiu tão angustiada? Lena percebeu que estava um pouco abalada, e Shin, que estava ligado a ela pelo para-raid, certamente tinha notado. Major, o que foi? Lena falou de uma forma rancorosa. Até ela mesma se assustou. Não. Você por acaso está meio irritada? Não, imagina se eu estivesse. Aconteceu novamente. Você parece muito irritada. Eu não estou. Shin ficou em silêncio. Diferente do que ela estava dizendo, Lena estava apertando a almofada do lado dela com força suficiente para estrangular uma pessoa. Volume 1, Capítulo 12. Especial 3. Festival de Redenção. Uma fina camada de neve caiu sobre a capital da República.
Liberté et Égalité, formando uma decoração nos telhados das lojas da Praça da Revolução. O Festival da Redenção parecia muito deslumbrante sob a fraca luz do inverno. Desde os tempos antigos, há um festival de fogos da redenção, durante o rigoroso inverno antes da primavera. Com o passar do tempo, a solenidade do festival desapareceu gradualmente, e agora é apenas mais um dia. A multidão estava agitada, o espírito festivo estava em plena primavera. Lena, com 12 anos, parou de repente. Entre os transeuntes tinham famílias, amigos, casais, e Lena que estava sozinha. Ela não tinha namorado, e seu pai tinha morrido já havia muito tempo. A mãe dela também não queria ir, pois esse lugar era inadequado para seu status. Lena, que tinha pulado séries várias vezes, tinha apenas uma amiga da mesma idade, e por isso, era normal que ninguém fosse com ela. Eu quero me tornar um soldado o mais rápido possível. Então, Lena continuou se esforçando ao máximo para que um dia ela pudesse recompensar de bom grado o homem que a ajudou. Ela não se arrependeu. Nesse momento, se ela continuasse se esforçando, um dia, ela seria capaz de ver o grande e claro céu do inverno, o qual ela viu apenas uma vez há muito tempo atrás naquelas terras longínquas. A pessoa que me salvou ainda está lutando sob esse céu? Ela queria encontrá-lo novamente. Ele falou que tinha que encontrar seu irmão. Será que ele conseguiu? Ele conseguiria continuar a olhar para o céu azul, apenas por causa dessa convicção. Lena murmurou, com seus lábios rachados pelo vento gelado. Ele estava em uma cidade abandonada e decrépita há muito tempo, e não podia nem ver o que estava diante dele. Os ossos brancos já haviam perdido todo o sangue, e a carne que ficava junto a eles, e nesse momento, até mesmo os animais selvagens já perderam todo o interesse pelo cadáver. Era uma tarefa dolorosa cavar túmulos em meio a toda essa sujeira, e terra congelada com apenas uma pequena faca de combate, mais ainda para Shin, que tinha apenas 12 anos, e nem havia entrado na puberdade ainda. Provavelmente demoraria um dia inteiro, se não tivesse a ajuda de Fido. Pelo menos no fim, ele conseguiu terminar de enterrar o corpo na vala irregular de terra antes que a noite chegasse. Shin debruçou-se sobre Fido, que o protegia do frio, e bebeu a sopa de neve branca que ele tinha esquentado sozinho. Os 86ers não tinham permissão de identificar as sepulturas dos mortos. Não tinha nem por que colocar flores, já que as ruínas estavam cobertas de neve. Estava chovendo no dia anterior, e o céu estava com uma cor azul clara, como se estivesse feliz. Não tinha nenhum sinal de vida no chão, e as palavras que ele queria dizer a seu irmão, que há muito tempo foram esquecidas e reduzidas a apenas ossos, desapareceram sem deixar nenhum rastro. O que ele enterrou foram os ossos que sobraram, mas não a alma de seu irmão. A lama congelada era tão resistente quanto o metal, e a faca que ele usou para cavar por metade de um dia já estava muito danificada. Uma parte da armadura do Juggernaut de seu irmão tinha sido cortada por Fido e estava sendo iluminada pela fraca luz do sol. A fina armadura de liga de alumínio, que não conseguia nem defender contra os tiros das metralhadoras pesadas, tinha a marca pessoal de seu irmão, um cavaleiro sem cabeça. Uma alma que teve sua cabeça decepada, mas que não consegue morrer. Nesse momento, Shin não sabia por que seu irmão tinha essa marca em sua armadura. Ele se inclinou e não se moveu. Os sensores óticos de Fido olharam para ele, e a câmera em formato circular piscou. Não é nada. O chefe da parte mecânica não vai se preocupar comigo por não ter voltado. Ele me odeia. Shin se contorceu ao lembrar-se do jovem chefe, um ex-soldado da República, que foi designado para o esquadrão dele. Shin não achava que ele era uma pessoa ruim, mas sim, que ele estava preocupado com os processadores adolescentes. Ele não permitiria que eles morressem por causa do Death God. E o capitão do esquadrão, que tinha a mesma idade do chefe, realmente cuidava de Shin, o mais jovem da equipe, mas infelizmente, ele morreu em batalha na noite anterior. Todos do esquadrão. Sempre é a mesma coisa. Ele não tinha ninguém esperando pelo seu retorno. Ninguém esperava que ele vivesse para início de conversa. Mesmo assim, tenho que continuar vivendo, mesmo que aquele dia chegue logo. Shin olhou para longe dos restos de seu irmão. Ele olhou para o céu. Resmungou mesmo que ninguém pudesse ouvir. Liberté et Égalité ficava a centenas de quilômetros do campo de batalha. E ainda tinha a Grand Mur, o campo minado, e os mísseis interceptadores no meio do caminho. Não tinha como eles estarem próximos. Então, em um canto das ruas barulhentas e movimentadas do festival, sem que ninguém percebesse, uma certa pessoa olhou para cima pensando nos céus do campo de batalha oriental. Está frio. Em um canto do campo de batalha abandonado, nas ruínas vazias envoltas em neve, uma certa pessoa olhou para o sol se pondo no céu. Está frio. Nenhum deles percebeu que suas respirações, suas palavras dispersas e suas visões se cruzariam. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.